Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre crônica. Objetivos: ler, interpretar e produzir uma crônica. Localizar as informações explícitas e inferir informações implícitas em um texto. Reconhecer o uso de um sentido de uma determinada palavra ou expressão do texto. O texto que vamos ler tem um nome diferente. Você já ouviu falar em defenestração? Levanta hipóteses, qual é o assunto de um texto com esse título? Defenestração. Você conhece defenestração? Sabe o que significa? Muito bem. Vamos ao texto. Defenestração. Certas palavras têm um significado errado. Falácia, por exemplo, deveria ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. As palavras deveriam criar falácias em todas as variedades. A falácia amazônica, a misteriosa falácia negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se complicaria. Os hermeneutas estão chegando e agora é que ninguém vai entender mais nada. Traquinagem deveria ser uma peça mecânica. Vamos ter que trocar a traquinagem e o vetor está gasto. Mas nenhuma palavra me fascina tanto quanto defenestração. A princípio, foi o fascínio da ignorância. Eu não sabia o seu significado. Nunca lembrava de procurar no dicionário e imaginava coisas. Defenestrar devia ser um ato exótico praticado por poucas pessoas. Tinha até um certo tom lúbrico. Galanteadores de calçada deveriam sussurrar no ouvido das mulheres. Defenestras? A resposta seria um tapa na cara, mas algumas defenestravam. Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, assim, defenestradores profissionais. Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos formais? Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o orelhão, que não me deixa mentir. Defenestração vem do francês, defenestration. Substantivo feminino, ato de atirar alguém ou algo pela janela. Ato de atirar alguém ou algo pela janela? Acabou minha ignorância, mas a minha fascinação. Um ato como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta ou escada baixa. Por que, então, defenestração? Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Bacana a defenestração, né? Você imaginava que podia ter esse significado? Que outras palavras será que você também não conhece o significado e fica imaginando? Será que é nome de remédio? Será que é palavrão, palavra de baixo calão? O que era? Te convido à atividade 1. Vamos lá? Tá tudo certo aí? Caneta, lápis, borracha? Deixa eu dar uma olhada. Belezura! Vamos embora, estudantes! Alternativa A. O texto que lemos é uma crônica. Segundo informações fornecidas pelo texto, por que o narrador é fascinado pela palavra defenestração? Proposta B. No decorrer do texto, o narrador imagina possíveis significados para a defenestração. Pela ordem, quais os sentidos que ele atribui à palavra? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei. Conferi contigo o gabarito da nossa primeira atividade. Vamos lá? Na letra A, eu te pedi, segundo informações fornecidas pelo texto, por que o narrador era fascinado pela palavra defenestração? Você conseguiu inferir? Sim, o narrador era fascinado porque ele não sabia o significado da palavra. Aí, ele ficava imaginando o que ela podia significar. E depois, por causa do significado que ele achou no dicionário, ou seja, o significado dicionarizado dela, ele ficou mais fascinado ainda. Interessante. Na letra B, o que ele imaginava? Então, eu pedi para você fazer um levantamento, né? Os possíveis significados, desde o primeiro até o último. Vamos ver então. Pela ordem, ele atribuía à palavra os seguintes sentidos: uma conduta sexual não convencional, uma dedetização, um deferimento. Vamos continuar a leitura? Na lua de mel, numa suíte matrimonial, no 17º andar, querida, há uma coisa que preciso lhe dizer. Fala, amor. Sou um defenestrador. E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama. Estou pronta para experimentar tudo com você. E, em outra ocasião, uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta para cima e balbucia. Fui defenestrado. Alguém comenta, coitado! E depois, ainda tiraram ele pela janela? Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar esta crônica. Se ela sair, é porque resisti. Veja, esse texto está no Analista de Bagé, no Luiz Fernando Veríssimo, se você quiser acessar aqui a referência e ler outras crônicas do mesmo autor. O que é uma crônica? Você já se perguntou? Vem cá. Terceira série, o que é uma crônica? Sim, uma crônica é um texto que vem da palavra latina, cronos, né? Crônica, e do grego cronos, que significa o quê? Tempo. Então, o relato de acontecimentos na sua ordem temporal, né? Sendo, portanto, um registro desses acontecimentos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, o que aconteceu? A crônica veio a fazer parte dos jornais e ela apareceu pela primeira vez em 1799 no Jornal de Bates, publicado em Paris. Então, a crônica ela é menor que o conto e o que ela tem de interessante? Ela é de cunho cotidiano, né? Ela narra episódios ali que tem a ver com o nosso dia a dia. Atividade 2, preparado? Letra A. Por que mesmo após descobrir o real significado da palavra defenestração? Quer ver? Vivi, como que é defenestração em libras? Ah, viu só? Já aprendeu o sinal de defenestração também. Agora você já sabe em língua portuguesa e em libras. Muito bem. Então, após aprender esse real significado, por que o narrador continua fascinado por ela? O que aconteceu? Na letra B, no trecho, ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos formais, né? Atenciosamente, cordialmente, né? Ou sem mais, para o momento, ele imaginou que podia ser defenestração. E aí, a que se refere o narrador quando utiliza o termo misteriosas, né? Pensa um pouquinho sobre essas questões, que eu volto já conferir contigo.
Voltei, conferi contigo, tá tudo certo aí nesse caderno? Conseguiu fazer atividade? Bora lá conferir então. Na letra A, por que mesmo após descobrir o real significado da palavra defenestração, o narrador continua fascinado por ela? Porque o significado dela remete a um ato pouco comum, então, em síntese, né? Ele fica imaginando razões para a existência dessa palavra, ele fica levantando hipóteses. Na letra B, eu te perguntei, no trecho, e o trecho aqui sempre entre aspas, né? Lembrando também o uso da aspas, quando eu vou citar um trecho, né? Vou falar o discurso de outrem. Ou, quem sabe, seria uma daquelas misteriosas palavras que encerravam os documentos formais. Eu quero saber a que se refere o narrador quando utiliza o termo misteriosas. Então, refere-se ao fato de que a linguagem formal, que linguagem? Jurídica, no caso, utiliza palavras cujo significado é desconhecido pela maioria das pessoas, né? O jargão jurídico, as palavras de cunho jurídico, né? Data venia, entre outras, são desconhecidos. Então, ele imagina que a defenestração possa ser um desses termos misteriosos. Conferido? Vem cá, estão falando tanto de defenestração, né? Olha para mim aqui. E você, imaginou quais significados para defenestração? Aham, isso mesmo, ficou imaginando outros significados. A princípio, dá uma ideia do que é assim defenestrar. Remédio, ato, o que você imaginou? Características das crônicas. Então, a crônica, ela tem um olhar atento sobre o cotidiano. Eu coloquei aqui na iconografia o olhar até para você associar, ó, olhar. E o que ela faz, né? Eles querem envolver seus leitores, né, os cronistas. Quem são cronistas? São os autores das crônicas, convidando-os a refletir como? De modo sutil, né, sobre situações cotidianas. Que tipo de situações cotidianas? Situações do dia a dia. Então, por exemplo, vistas por olhares irônicos, né? Eu posso ter uma ironia dentro de uma crônica. Mas eu posso ter um outro tipo de olhar. Que olhar será? Um olhar mais romântico? Eu posso ter um olhar poético? Mas sempre eu tenho que ter o quê? Agudo esse olhar, né? Tem que estar bem focado em algum tipo de conflito, em alguma coisa que eu queira sensibilizar o meu leitor. Falando em crônica, você tem lido bastante crônica? Vestibular chegando, Enem chegando. Crônica é um gênero muito requisitado nas provas do Enem, do vestibular. Aconselho você, ó, crônicas do modernismo, dá uma boa lida em todas aí. Sintetizando, fiz um mapa mental para você, olha que bonitinho. Então, crônica. Aliás, eu quero passar uma dica. Mapa mental ajuda você a fixar melhor os conteúdos. Então, você pode fazer sobre qualquer área do conhecimento, né? Hoje em dia você tem até aplicativos, o Goncock, né? O Palette e vários outros para você fazer um mapa mental. De repente, você pode fazer uma brainstorm para lembrar alguns conteúdos ou fazer um mapa mental para fixar aqueles conteúdos mais difíceis. Eu fiz aqui um sintetizando com crônica. Então, é da literatura, é midiático jornalístico, né? Tem mídia televisiva e mídia jornalística, ela é da mídia jornalística. Cronos do grego ou cronos do latim, né? Que significa tempo. Veiculada sempre como? Desde 1799 lá na França, em jornais, mas aparece também como? Em revistas, sites específicos, livros, né? Bons autores, bons cronistas. E hoje você procura na internet vários sites que têm crônicas, você tem um leque de opções. Chegamos à atividade 3. Te convido a ler aqui o trecho novamente. Então, qual que é a finalidade deste releia? Sempre é para que você tenha um olhar mais apurado sobre esta parte do texto. Por vezes, em questões do Enem, do vestibular, você vai encontrar releia. Então, olho vivo, que a questão está muito focada aqui, ó, nesse trecho. E se tiver a palavra destacada, em negrito, em itálico ou sublinhado, olho vivo na palavra também. Fica a dica. Certas palavras têm o significado errado.
Falácia, por exemplo, deveria ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. Pergunta da prof para você. Você consegue descobrir pelo contexto o significado da palavra falácia? Então aqui, ó, pelo contexto dessas duas linhas, o que será que é falácia? Faz aí, te aguardo aqui, é rapidinho. Voltei, claro que voltei. Te aguardei aqui, sei que está tudo pronto aí, não é verdade? Como é que estão os estudos? Estamos, ó, na reta em direção ao Enem, ao vestibular. Preste bem atenção no gabarito dessa questão. Ó. Falácia é uma falsidade, ou seja, um sofisma. No aristotelismo, é raciocínio falso que simula a verdade. Você vai lembrar isso quando estudar em sociologia, em filosofia, né? Você vai lembrar desses sofismas. Conhece o autor? Te apresento Érico Veríssimo. Então, gaúcho de Porto Alegre, nascido em 1936, além de ser escritor, é humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão. Autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e revisor de jornal. Com mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores contemporâneos brasileiros. É filho também de Érico Veríssimo. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, não confundir, é filho do Érico Veríssimo. Aqui na imagem coloquei para você o Luiz Fernando, né? Érico Veríssimo, você lembra, autor do Tempo e o Vento, um certo Capitão Rodrigo, tá? Da trilogia que a gente estuda no modernismo. Aqui, o Luiz Fernando notabilizou-se muito devido às suas crônicas, principalmente essa que acabamos de ler. Produção de texto, bora? Então, acesse o site, né? Aqui o aplicativo Redação Paraná. Qual é o endereço? redação.pr.gov.br. Passo a passo o que você vai fazer? Você vai selecionar a atividade escolar. Especificamente qual, prof? Crônica. Aí você escolhe o tema, faz sua crônica de acordo com as instruções ali do aplicativo, revisa antes de entregar, vê certinho o número mínimo de palavras, os critérios de correção, lê bem os textos base, que são importantes, né? Os textos de apoio. E aí posta e aguarda seu professor te devolver. Combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos crônica sobre o significado de uma palavra e a confusão que isso pode gerar, né?
e o seu descontentamento. Reconhecemos características da crônica e produzimos, então, através do Redação Paraná, uma crônica. Neste vídeo falamos sobre crônica. Espero que você tenha gostado e até breve.